Exatamente, Datena. Não, a gente tinha falado isso agora um pouco mais cedo, né? O presidente do Supremo, Dias Toffoli, voltou do intervalo aí da sessão de hoje e já decidiu que o caso seria decidido em plenário e ele indicou o ministro Luiz Edson Fachin para ser o relator. O ministro Fachin votou então no seguinte sentido, que se suspendesse a transferência de Lula de Curitiba para São Paulo até que a segunda turma termine o julgamento do habeas corpus de Lula. E se os colegas não concordassem em suspender a transferência, na transferência que Lula ficasse numa sala de Estado Maior, como você disse naquela outra conversa nossa, como aconteceu, por exemplo, com o ex-presidente Temer. Ele fez o voto, foi pedido parecer da Procuradora-Geral da República, que também foi nesse sentido, e os ministros começaram a votar. Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso. A votação, até o momento quando eu saí ali da sala para cá, não tinha terminado, mas já tinha formado maioria nesse sentido. Então, por enquanto, Datena, Lula não vai ser transferido de Curitiba para São Paulo, pelo menos até que a segunda turma do Supremo julgue em definitivo o habeas corpus pedido pela defesa dele. A defesa, a gente lembra, era um habeas corpus pedindo a liberdade de Lula. Dentro da turma, 2 votos já foram dados contra o habeas corpus do próprio ministro. Tem previsão para isso? Ministra Carmen Lúcia, ministro Gilmar Mendes. Olha, não está marcado, mas a turma se reúne toda terça-feira. Pode ser já na próxima terça, mas isso vai depender do ministro Gilmar Mendes fazer o que eles chamam de a liberação do voto vista. Na hora que ele falar, estou pronto para votar, muito provavelmente já na próxima semana ou na outra, a turma termina esse julgamento. Serginho, admitamos então, pelo que você disse, que o Lula continue preso, né? Que ele não seja solto, que há outros processos e que esse habeas corpus não seja acatado pelos ministros do Supremo, que ele continue preso. A transferência valeria para São Paulo desde que ele fosse transferido para uma cela de Estado Maior e não um presídio comum. É isso que foi falado nos votos aí ou não? Exatamente. Quase todos os ministros estavam concordando inteiramente com o teor do voto do ministro Fachin. E o voto dele era esse. Em primeiro lugar, para não transferir. Em segundo lugar, se a maioria decidisse pela transferência, que ele fosse enviado para uma sala de Estado Maior e não para o presídio comum de Tremembé. Só que os outros ministros estavam seguindo integralmente o voto de Fachin, ou seja, vale a primeira decisão. Não se transfere até que a segunda turma termine o julgamento do pedido de habeas corpus. Mas era aquilo que eu estava falando aqui. A gente não estava dando opinião. A gente está analisando uma questão de bom senso, que era absolutamente incongruente. De repente você vê os caras fazerem pirotecnia, por exemplo, botar o Temer numa cela da Polícia Federal, numa sala especial, né, da Polícia Federal. Se até o Pezão teve direito a isso, outros caras tiveram direito a isso. Então, o presidente Temer, quando foi preso, ficou numa sala especial da Polícia Federal. Depois aqui, no batalhão de cavalaria da Polícia Militar de São Paulo. Misturar um ex-presidente com um preso comum me parecia uma coisa completamente fora de órbita e que seria uma insensatez da justiça, que isso não aconteceria. E o bom senso prevaleceu. É a lei que está sendo observada aí. Ninguém está dando opinião, só estava observando a lei, né? E parece que os ministros do Supremo, os ministros do Supremo só fizeram aquilo que a lei prega. É isso que a lei diz, não é isso, Sérgio? Exatamente. Isso foi deixado muito claro pelo próprio ministro Fachin, que não dava para enviá-lo para um presídio comum nesse momento.